Saúde é quando a gente está falando de uma doença crônica chamada obesidade, excesso de tecido gorduroso, né? Excesso de tecido adiposo. Então, quando a gente faz a avaliação do paciente, o paciente tem um IMC acima de um número determinado, ou quando a gente faz uma avaliação da composição corporal e ele tem um percentual de gordura muito além do que ele deveria, a gente enquadra esse paciente como um paciente doente, porque o excesso de tecido adiposo é o nome técnico da célula ou do tecido gorduroso. Quando a gente tem excesso desse tecido, a gente gera várias consequências para o corpo. Porque recentemente, na verdade nem é recentemente, desde 2009 a gente já considera o tecido gorduroso como uma glândula que produz substâncias tóxicas e ruins para o corpo. Então, quando a gente tem o excesso desse tecido, a gente tem uma doença. Então, o tratamento para doença, obesidade, é o tratamento clássico de emagrecimento. Já o É considerado tratamento doença quando você está com excesso disso? com certeza, a obesidade é considerada uma doença há muito tempo, não é mais um estado optativo, né? Muito, muito tempo. E a gente vem buscando tentar desmistificar isso na população, porque a população vê a obesidade como um estado optativo. Ela não entende que é uma doença que tem seus próprios mecanismos de funcionamento, é uma doença que depois que se instala num paciente, ela tende a manter, a se perpetuar cada vez mais. O pessoal não fala, quanto mais eu engordo, mais fácil fica para engordar? É justamente porque esse excesso desse tecido gorduroso, ele cria alterações hormonais, endócrinas, que fazem com que a gordura continue crescendo, mesmo o paciente não mudando tanto assim o hábito ou o estilo de vida. Então, a doença obesidade, o tratamento da doença obesidade é isso, é quando o tecido adiposo, o tecido gorduroso, ele está em quantidade excessiva, gerando consequências para esse paciente. Já o tratamento para emagrecimento estético é quando esse paciente não é portador de obesidade, mas ele tem aí um excesso de gordura corporal que não chega a ser tóxico, mas incomoda esteticamente esse paciente. Aí a gente faz o tratamento voltado também para a perda de gordura, mas não na mesma intensidade ou nas mesmas E restrições qual que é a o vantagem tratamento. para essa pessoa que está fazendo isso? Se ele já tem um nível de gordura legal, eu pergunto assim com dúvida mesmo. Por exemplo, a minha esposa acabou de operar. E aí eu lembro que na gente conversando com o médico, ele falava para mim, eu falei, Gabs, mas como que funciona? Ele foi explicando pra gente, falava assim, ó, tem uma quantidade máxima de gordura. Quer dizer, então, que tem uma função ali, a gordura, que ela precisa estar ali, que eles não podem operar, acho que é 6 litros, não lembro bem qual que é a quantidade. Qual que é a vantagem para a pessoa que quer fazer perder essa gordura esteticamente? Se tem uma É só quantidade estético a vantagem? normal de gordura, se a pessoa tem uma quantidade normal de gordura, considerada normal, é só estético. Agora, se é o falso magro, que é aquela pessoa que tem um peso ideal para a altura, mas quando a gente faz a análise da composição corporal, esse peso é constituído muito mais de gordura do que de músculo, aí é saúde. Justamente pelo que eu estava falando agora há Sim. pouco. O tecido gorduroso ele é uma glândula que produz uma série de substâncias extremamente inflamatórias para o corpo, que são responsáveis pelo desenvolvimento de outras doenças, como diabetes, hipertensão, alteração de colesterol, mais para frente as doenças cardiovasculares, né? Mas todas essas doenças elas têm em comum entre si o excesso de substâncias inflamatórias, que são oriundas da onde? Do tecido gorduroso. Então, é o tecido gorduroso o grande maestro, é ele que dá aí o start inicial para que a pessoa tenha essa inflamação e caso tenha uma genética, uma predisposição, ela vai desenvolver essas doenças. Então, todo tipo de tecido gorduroso em excesso, seja num paciente com peso normal ou um paciente com sobrepeso ou obesidade, é ruim.